Graças a Deus, que Deus possa estar abençoando você, o seu lar, a sua família. Eu cumprimento você com muito amor no meu coração, com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rogo e desejo que as bênçãos do Senhor seja na sua casa, no seu lar e juntamente com toda a sua família, em nome do Senhor. Nesta hora eu quero chamar a sua atenção para pensar juntamente comigo ou acompanhar o meu raciocínio. A nossa nação, o nosso país, de fato é uma nação idólatra, um país idólatra, religião idólatra. Pois um povo que não dá louvor unicamente ao Deus vivo, mas mistura o seu louvor com adoração a imagens, adoração a santos, adoração a homens, a líderes, a outros deuses estranhos. Esta só pode ser uma nação idólatra. E sabemos nós, por meio das Escrituras, desde o Velho Testamento, que Deus abomina a idolatria. Deus não divide sua glória, Ele não divide o seu poderio, o louvor que deveria ser dado a Ele, não deveríamos dar a outro, porque Ele também não divide o seu louvor. Infelizmente, em nossa nação, um povo idólatra que, pelos seus ancestrais, herdamos isso de nossos ancestrais, adorar outros deuses. Estamos como estamos porque erramos diante de Deus. E na maioria das vezes, isso que enfrentamos é resultado de paganismo, é resultado de falta de revelação, resultado de não darmos louvor ao Deus vivo, não prestar unicamente culto a Ele, mas culto a outros santos, deuses estranhos, ídolos, imagens de escultura. Eu quero que você fique comigo durante esses minutos e você vai constatar que somos idólatras. Graças a Deus eu me libertei da idolatria. Mas eu vim de uma família idólatra. Mamãe era idólatra. Mas um dia ela conheceu Jesus também. E ela simplesmente mudou o caminho dela. Ou Jesus mudou o rumo da vida dela. Como também tem mudado o meu. Mas a grande igreja mãe continua aí, cegando as pessoas, levando aos ídolos, dando culto às imagens, dando louvor aos deuses estranhos e misturando o louvor aos deuses estranhos com o louvor ao Deus vivo. E lhes digo mais, muitas vezes muitos evangélicos também dão louvor ao homem tal, canta hino em homenagem ao homem, fazem versos, poesias, lê lá na igreja durante a adoração, reverencia o homem. Nós encontramos que o Altíssimo não divide essa glória que deveria ser somente dele, com quem quer que seja. Para isso nós vamos começar em Isaías, o profeta do Senhor, hebreu, no seu capítulo 42 e também o verso 8, Isaías diz assim, Isaías 42, o verso 8, aleluia. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Deus não dá a sua glória a outro. Pensa que se Deus não dá, quem seria nós para dar a glória que deveria ser dada a Deus
para outro. A glória minha não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Graças a Deus. Pai Celestial, acrescenta tuas bênçãos à leitura desta palavra, Senhor, e permita-nos entendê-la, meu Deus. Aumente a nossa fé. Faça-nos ver o Deus vivo. Permita-nos oferecer culto somente a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Essa escritura de Isaías para o povo hebreu, era profeta hebreu, advertindo que o Altíssimo, ou o Deus vivo, o verdadeiro Deus, não divide a glória dele, o louvor dele ele não dá a outro. E existe cânticos aí que canta louvando ao homem. Existe louvores aí que canta nas igrejas ditas cristãs que tira a glória de Deus e transfere ao homem. Existe cânticos e meios de adorações que tira a adoração do Deus vivo e transfere ao homem. Isaías escreve que o Altíssimo não permite que dê o seu louvor, o louvor dele, às imagens de escultura. Então chegamos nesse ponto aqui e aqui eu quero prosseguir. O povo hebreu, nos seus mandamentos, ali Deus diz veementemente, ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, que eles não deveriam adorar outro Deus. Baseado exatamente na santidade de Deus, mostrando ao povo que ele é puro e verdadeiro e é fiel e merece o louvor e a adoração. Então Deus manda esse mandamento por meio de Moisés, escrito na lei, dessa maneira. Êxodo capítulo 20, o verso 4 e o verso 5 diz: não farás para ti imagem de escultura. Esse é mandamento, ou era, ao povo hebreu do passado. Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, dos anjos dos céus, dos 24 anciões, do Deus vivo. Não faça nada semelhante, não fabrique, não faça desenho disso. Do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí no verso 5 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso. Ele é Deus zeloso, que não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Vamos ao desfecho. Sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Tá bom, graças a Deus. Então, ao hebreu do passado, e o hebreu ainda continua guardando isso,
Eles não dão seu louvor a outros deuses, não canta louvor a deuses da terra, nem a Baal. Quando Daniel estava na Babilônia, porque ele havia sido levado preso, estava sobre a autoridade da Babilônia, dominando ele, ele não prestou culto aos deuses da Babilônia. Ele não se intimidou com a ameaça do rei. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego também foram afrontados, eles também não se inclinaram à imagem do rei Nabucodonosor. E eles continuaram servindo o Deus vivo ainda fora de sua pátria, Israel. Então nós encontramos que o Altíssimo é Deus zeloso, verdadeiro e puro. Isaías disse que ele não divide a glória com ninguém. Em Êxodo ele diz que não devemos fazer para nós imagem de escultura. E nós encontramos que em nossa nação, nesse grande dia chamado domingo pela manhã, eles vão às suas missas, dobram-se diante daquelas imagens de louça, dobram-se diante daquelas imagens de barro, chamado fulano de tal, chamado Santa Cecília, Santa fulana de tal, e ali, ainda que adorando a Deus, eles dão louvor a estas imagens, e fica tudo como está, e parece que estão bem, parece que estão servindo a Deus, e nós constatamos que esta é uma nação idólatra. Idolatria perdura nos cânticos. Idolatria está presente nas suas missas. Idolatria está presente ainda em alguns templos evangélicos e suas adorações, ovacionando os homens da terra, chamando esse homem de Deus em carne, Deus aqui, Deus acolá. Com Israel não é assim. O que vocês pensam? Deixa-me desenhar na mente de vocês o que passa pela minha cabeça agora. O que vocês pensam que um hebreu verdadeiro imagina de uma nação que vai à igreja, um povo que diz que crê no Deus vivo, mas a sua igreja está coberta de imagens de deuses de todos os nomes possíveis ali, dentro de suas igrejas, nas suas casas tem bastante também. Eles dão culto a Maria, eles dão culto aos mortos, eles dão culto a outras criaturas. O que você pensa que o hebreu pensa de um povo desse? Que tipo de pensamento eles pensam de nós? Sabe o que eles pensam? Sim, exatamente. Que somos separados mesmo da comunidade de Cristo. Com razão natural, eles pensam isso de nós. Um povo que não adora o Deus vivo, mas adora uma imagem. Um povo que não dá culto ao Deus vivo, mas dá culto a fulana, ao ciclano. A ponto de, neste país que eles vivem, dar feriado em prol do Deus fulano, que não é o Deus que fez o céu e a terra. Nesse país que eles vivem, eles guardam feriado em prol da deusa fulana de tal, que não é o Deus vivo que fez o céu e a terra.
Se você fosse um hebreu, o que você pensaria de um povo desse? Pois é, esse povo somos nós. Esse povo miseravelmente somos nós. Essa grande nação está atolada na idolatria e não serve ao Deus vivo. E pregadores têm medo de pregar a verdade para não ser confrontado por causa da opinião pública, por causa das pessoas ou dos vizinhos ou do prestígio. Se eu entrasse mais profundamente aqui nas Escrituras, veríamos a consequência da idolatria. Pois essa responsabilidade eu vou deixar para todo cristão que lê a Bíblia. Procurem aí a consequência da idolatria. Nós vamos continuar ainda nesse pensamento. A idolatria em si é muito mal. Deus não divide, Deus não aceita. E nós fazemos. Nós encontramos a primeira vez que o povo hebreu, esse mesmo povo hebreu, que na sua lei diz para não dar culto a outro Deus. Quando Moisés subiu a montanha e demorou, porque Deus escrevia as tábuas dos 10 mandamentos, esse povo hebreu começou a dizer, certamente Moisés não vem mais. Vamos fazer um Deus para nós. E com a permissão de Arão, eles construíram um bezerro de ouro. Eles próprios tinham ouro que eles levavam nas suas bagagens e Arão pegou todo aquele ouro e colocou no fogo. Eu imagino que demorou dias para derreter tudo aquilo. Isso está em Êxodo capítulo 32. E eles fizeram um bezerro e começou a adorar, dizendo, esse é esse que nos tirou do Egito. Foi a santa Ciclana que nos abençoou, não foi ela. Efésios capítulo 1, verso 3 diz, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vocês dizem, foi a santa fulana que nos abençoou, roubando a glória de Deus e transferindo a santa fulana, que ela não é santa, transferindo ao fulano de tal. Então nós encontramos que eles transferiam, dizendo, esse que nos tirou do Egito, esse bezerro de ouro. Deus lá no monte falando com Moisés. Deus fala, vai Moisés, desce depressa, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Ai, em pouco tempo o povo se corrompe. Quando não tem leitura da Bíblia, quando não se medita na palavra de Deus e começa a ouvir o homem, levado por vento de doutrinas, eles se corrompem, porque já não é mais levado pelo Espírito Santo, é levado pela igreja fulana, pelo catecismo, e eles estavam corrompidos. E quando Moisés vê aquilo, Moisés com as tábuas escritas por Deus, simplesmente jogou e quebrou as tábuas. E Deus disse que destruiria todo aquele povo. Mas Moisés, ainda cheio de amor, pediu misericórdia a Deus por todo aquele povo. Deus, eu peço misericórdia pela idolatria de vocês. Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo.
estudioso das Escrituras, que peço misericórdia pela idolatria que está nos olhos de vocês. Eu peço, Senhor, não destrua esse povo, mas mostrem a eles a verdade. Façam-os regressar desse cativeiro, ó Senhor, como as correntes no sul. E Deus ouviu a intercessão de Moisés. Mas 3.000 ainda daqueles homens morreram. Nós encontramos ainda que esse mesmo povo hebreu, que depois que saíram do Egito e estava já muito próximo da terra prometida, eles começaram com murmuração, muitas murmurações, às vezes se levantando contra o servo de Deus Moisés, querendo colocar em xeque a liderança de Moisés, e murmurações no deserto afora. Deus permitiu que saísse daquele deserto serpentes venenosas, acesas, e mordesse eles. E as serpentes mordiam eles e eles morriam. Mas então, Deus permite que haja um escape para eles. Deus não tirou as serpentes de mordê-los. Isso está lá em Números capítulo 21. Deus não tirou de mordê-los, eles continuavam sendo mordidos ainda. Mas Deus proveu um escape. Disse que Moisés construísse uma serpente de bronze. E esta serpente de bronze, todos que olhassem a esta serpente eram curados. Olha que bênção! E nós encontramos que depois de tudo isso, eles começaram a adorar a serpente de bronze. Às vezes Deus quer falar ao seu coração por meio de alguém, e você não deve colocar o seu olhar neste homem, tendo ele como uma santidade, como um Deus na terra. Não, o Deus vivo mora em nossos corações e simplesmente está usando aquele servo para falar conosco. Ele não é Deus entre nós, porque só existe um Deus verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo é o seu nome. E ao invés de nós simplesmente olhar, começamos a dar louvor a este homem. Foi o que fizeram com a serpente de bronze. Começaram a adorar a serpente, imaginar que dentro desta serpente havia poder, a ponto de que este poder curava as pessoas. Estavam caminhando para longe do propósito de Deus, porque o propósito de Deus era que eles apenas olhassem e fossem curados. Eles olharam, foram curados e começaram a fazer da imagem uma idolatria. E aí, você faz do homem, deste homem aí, uma idolatria? Você tem ele como um seu líder máximo? Pois isso é uma idolatria. Sim, isso é uma idolatria. O seu líder máximo é o Espírito Santo. E somos todos irmãos. Deus dividiu o ministério a todos nós, não para sermos senhores do rebanho, mas para servir de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa de glórias. Mas nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, que aquela serpente de bronze, chegou o dia dela ser destruída. Aleluia! Quem fez isso foi Ezequias. Ezequias estabelece o culto ao Senhor.
E é isso que essa nação precisa. Deixar de adorar deuses, deixar de adorar pastores, deixar de adorar homens e mulheres e estabelecer um culto somente ao Deus vivo, como aquela nação ninivita fez naqueles dias e barrou o julgamento de Deus, a nação ninivita, que também era um povo idólatra, porque não era um povo hebreu, mas eles todos se arrependeram e prestaram jejum ao Deus vivo, cobriram-se de cinzas e arrependeram dos seus pecados. E Deus não destruiu Nínive por causa que Nínive se arrependeu. Ezequias estabelece o culto ao Senhor no capítulo 18 de Ezequias, segundo Reis, ou melhor, segundo Reis, no capítulo 18, verso 1, diz: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vamos ver o quê? Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha aqui. Este tirou os altos e quebrou as estátuas. Quebrou as estátuas. E deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamara Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse mesmo Deus que pede para Moisés construir aquela serpente é o mesmo Deus que usa Moisés para dar mandamentos. Agora, o povo que deveria guardar os mandamentos é o mesmo povo que olha para a serpente e começa a adorá-la. O mesmo povo que às vezes vai à igreja, o mesmo povo que às vezes está cultuando rapidamente, num lapso de minuto, eles louvam o homem dentro da igreja. Quando o homem diz uma palavra bonita, eles dão uma salva de palma, quando aquela salva de palma não é direcionada ao Deus vivo, mas é por causa do tom de voz daquele homem, eles dão um louvor ao homem em forma de salva de palmas. O homem está recebendo louvor. O Altíssimo não divide a glória dele com ninguém. Então nós encontramos que Ezequias estabeleceu o verdadeiro culto ao Senhor. Quebrou os altares, as imagens, e espedaçou a serpente de metal que Moisés tinha feito. Talvez no seu coração existe aí uma idolatria. O Deus vivo ele bate nessa porta do seu coração. Por que você não deixa isso agora mesmo? E deixa Deus entrar na sua vida para você nascer de novo. Você precisa nascer de novo e reconhecer que Ele é Deus. Só Ele é Deus, o Deus de Elias. Lá no Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal.
outros deuses estranhos. Baal, os profetas clamaram Baal e Baal não respondeu, porque Baal simplesmente não existia. Mas quando Elias clamou ao Deus vivo, Elias pediu fogo, o fogo desceu do céu, porque Deus existe e Ele é verdadeiro. Você pode clamar a essa imagem aí, clama bastante a essa imagem, mas arrependa-se disso hoje, arrependa no seu coração e comece a clamar ao Deus vivo, comece a clamar ao Senhor Jesus Cristo. Você verá se Ele é Deus ou não, você verá se Ele é poderoso ou não. Eu te desafio a confiar em Jesus Cristo. Eu te desafio a entregar a vida a Jesus Cristo. E você verá se Ele é verdadeiramente Deus ou não. Ele é Deus. Ele é Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós encontramos ainda o profeta Jeremias, nos seus dias, enfrentou e pregou contra a idolatria. O profeta Jeremias, nos dias dele. Ali no capítulo 10 de Jeremias, eu quero ler com vocês, o título diz, Os ídolos e o Senhor. Os ídolos são coisas da terra, tá? Da sua imaginação. Aqueles deuses que tem na igreja madre deles, aquilo é imaginação. Na igreja verdadeira primitiva não existia aquilo. Aquilo foi permitido depois que Constantino entrou. Diz ele que aceitou a Cristo e passou a ser também um cristão. Constantino. Então eles trouxeram suas idolatrias do paganismo e fizeram uma única religião. Uma igreja universal eles construíram, a sua igreja católica. Até que no século XVI Deus saiu disso aí, quando Martim Lutero sai com reforma na igreja. Martim Lutero sai protestando a igreja mãe e mostrando que o justo viverá da fé, porque a carta aos Romanos tinha chegado a ele e ele era conhecedor das Escrituras agora. Não era pelas obras, não era pelo que a igreja fazia, colocava na cabeça das pessoas que tinha que comprar indulgência, comprar salvação, comprar perdão dos pecados, mas era pela graça. Então Martinho, certo disso, ele saiu com a reforma e graças a Deus, ele disse, a reforma não será totalmente atingida se nós não dermos a Bíblia ao povo. E ele mesmo traduziu a Bíblia ao alemão e distribuiu ao povo. E o povo começou a ler a Bíblia. E a artimanha da igreja começou a cair por terra. Então aqueles que estão lá na igreja, a imagem é louça. Não são Deus. Não é o Deus que criou o céu e a terra. Porque Deus é Espírito. João 4, verso 24. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O seu espírito está verdadeiramente unido com o Espírito de Deus. Então você adora Ele, não simplesmente passando a mão na louça. Pinturas na igreja, quadros de homem na igreja. Não, não e não. Isso é idolatria. Essa idolatria vem lá de trás. Como eu disse a princípio, a nossa nação veio os escravos da África e trouxeram muitas religiões místicas, muitas religiões, o misticismo, coisas estranhas, deuses estranhos, umbanda, candomblé, imagens,
E muitos do passado guardam esses homens, essas imagens como Deus. E o catolicismo havia chegado antes e trouxe as imagens, as idolatrias, o culto a Maria. E aqui nós nascemos. Olha, em 609 depois de Cristo, no ano 609 depois de Cristo, foi autorizado o culto a Maria na Igreja Madre. E em 787 depois de Cristo foi autorizado o culto às imagens. E as religiões de matriz africana trouxeram suas idolatrias para cá. E aqui crescemos. E a Igreja Madre uniu tudo, porque ela não quer perder nada. Mas a Bíblia está aqui para nós observá-la, para nós vivê-la. A Bíblia está aqui para nós continuar servindo ao Deus vivo, dando culto somente a Ele. Então Jeremias, no seu dia, no capítulo 10 de Jeremias, diz assim, o verso 3 a seguir: porque os costumes dos povos são vaidade. O costume dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro. Eles vão lá, cortam um madeiro lá no bosque, obra das mãos do artífice, cortam com um machado. Com prata, com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firma para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas aqueles não podem falar. Alguma imagem dessa aí fala? Não, não podem falar. Necessitam de que alguém os leve, porque não podem andar. E o nosso Deus verdadeiro é onipresente, é onisciente. Diz mais: porquanto não podem andar, não tenhais receio deles. Não tema essas imagens, não tenha medo delas, tá? Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal. Nem tampouco pode fazer bem. Está vendo? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Aleluia. É esse o Deus vivo, que devemos ir à igreja e louvá-lo. Se não vamos à igreja, damos louvor no nosso trabalho ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus vivo, Criador do céu e da terra, porque Ele se manifestou como o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que devemos adorar. Esse é o nome que perdoa os pecados. Esse é o nome que limpa os nossos pecados. Não é comprar salvação, mas pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então, infelizmente, essa nação é idólatra. Irmão e irmã, eu peço a você, deixe a idolatria enquanto é tempo. Deixe isso enquanto é tempo. Não participe dessas coisas. Participe de culto ao Deus vivo. Desconfie disso. Estão fazendo você presa fácil. Estão fazendo de você massa de manobra. Você é livre. Jesus te libertou. Você é livre, irmão e irmã. Você é livre para servir o Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Aleluia. E aqui agora vou encerrar em 2 Coríntios, no capítulo 6. O apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 2 Coríntios, o verso 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que tipo de ligação tem a justiça com a injustiça? Que tipo de ligação tem o Deus vivo com imagens? Que
tipo de ligação tem a verdade com a mentira? Então ele diz, não vos prendais. E que comunhão tem a luz com as trevas? Idolatria é trevas. Jesus é a luz. Se vós andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Idolatria é trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O templo de Deus, ali você passa diante da igreja, você calcula que ali é o templo de Deus. E ali está cheio de ídolo. Você simplesmente faz o sinal da cruz. É em vão. Mas aqui eu vou esclarecer para você o que Paulo quer dizer aqui. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nesse caso, Paulo diz que o templo de Deus somos nós. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei. Aonde? Em nós. E entre eles andarei. Aonde? Em nós. E eu serei o seu Deus. Quem? Nós. E eles serão o meu povo. Então, o templo de Deus é você, irmão e irmã. Que consenso tem você com os ídolos? Não. Eu não tenho nada com os ídolos. Tudo que era ídolo eu dei fim. Minha fé está estabelecida no Deus vivo. Minha fé está estabelecida nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a verdade, a Bíblia tem a resposta para toda mentira na face da terra. Toda religião, a Bíblia declara se é verdadeira ou não. Todo meio de adoração, a Bíblia declara se é verdadeiro ou não. A Bíblia tem a resposta para todos os problemas da humanidade. Jesus é a resposta. Jesus é a solução. É isso que as pessoas precisam. Adorar ao Deus vivo, servir a Ele, arrepender dos seus pecados, recebê-lo em sua vida e dar honra ao Deus vivo. E quebrar essas imagens de escultura e não servir mais às imagens, mas adorar ao Altíssimo, o Rei, o Senhor que fez o céu e a terra, que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus derrame as bênçãos na sua vida. Que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Sirvamos ao Deus vivo. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Aleluia. Pai Celestial, obrigado por estas palavras, Senhor. Abençoe este que vai me assistir amanhã ou depois. Ou está me assistindo agora, ou à noite, ou em outro país, ou em outro horário, não sei. Permita que a luz de Deus venha sobre eles e eles possam adorar ao Deus vivo, se voltar a Jesus e deixar de lado a mentira e andar na verdade. Deixar de lado a vaidade e servir ao Deus vivo. Fica conosco, Senhor. Se tiver alguém enfermo, dê a eles a bênção e a cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu precioso irmão. Eu convido você a acompanhar nossos cultos ao vivo todos os domingos aqui no nosso canal às 18h30. Conto com você. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graças a Deus.